Olá, professor. Meu nome é Henrique Padibas Franzini. Estarei apresentando o trabalho final que o senhor passou sobre a agenda eletrônica. Eu peço desculpas pelo microfone, pois ele não é um dos melhores e no momento só tinha condições desse. Então, peço desculpas caso o áudio fique ruim. Iniciarei aqui, né, mostrando primeiramente como que eu fiz, como a gente fez, porque foi eu e o Matheus, né? Esqueci de falar. Eu e o Matheus fizemos esse algoritmo e vamos apresentar para o senhor. Aqui estamos incluindo as bibliotecas, né? StudH, String, StudLib e CType. Eu coloquei essas funções são incluídas pela funcionalidade de entrada e saída, manipulação de strings, alocação de memórias e funções de manipulação de caracteres. E também definimos o número de mais pessoas na agenda. Criamos também a estrutura pessoa, que está composta de caractere e nome, caractere CPF, e-mail, data de nascimento e telefone. A quantidade de caracteres que vai ter em cada um aqui, né? Colocamos assim para ficar, né? 100 de e-mail, 100 de nome, para não ficar muito grande também. Acho que 100 também é um valor ótimo. Também aqui definimos as funções, né? Implementadas posteriormente em código, as com operações de agenda, pessoas, cadastro, edição, exclusão, consulta, listagem e salvar arquivo ou carregar arquivo. Então aqui está cadastrar pessoa, função cadastrar pessoa, editar pessoa, excluir pessoa, consultar pessoa, listar pessoa, salvar na agenda e carregar na agenda. Depois declaramos a função main, né, iniciando declarando com um vetor de pessoa com o tamanho da agenda. Então aqui está declarando pessoa com o tamanho da agenda. Máximo de pessoas. A variável quantidade também é declarada aqui. E ela é inicializada com 0 para controlar o número atual de pessoas na agenda. A função carregar também declaramos a opção aqui. A função carregar agenda carrega os dados previamente salvos no arquivo para agenda. Em seguida, um laço do while utilizado junto com o switch case para exibir o menu de opções para o usuário, citando uma opção executar opção correspondente. Aqui está, editar, cadastrar, exibir, excluir, consultar, listar, sair. Digite a opção desejada. Está aqui, então colocamos aqui, as pessoas cadastrando a pessoa. A agenda, vai ver lá se está, se não está, quantidade de pessoa, o número, né, que é o endereço, o número da pessoa. É aquele lá, então beleza, cadastrar a pessoa. No caso que está criando um novo negócio. Se tem a pessoa que já é criado, excluir a pessoa que já está criada, consultar e listar pessoas da agenda. Agora a função salvar a agenda, serve para salvar o arquivo após a operação. O laço continua até que a opção seja digitada 0. Vai ser isso se a pessoa não digitar 0, não sai, vai ficar aí. Vai sempre pedir, se a pessoa digitar sair, beleza. Se não, vai ficar rodando. Se digitar 9, dá inválido. Se não, vai uma dessas opções aqui, né? Escolheu 1, cadastrar pessoa, escolheu 2, digitar pessoa, escolheu 3, escolher pessoa, escolheu 4, consultar pessoa. 5, listar pessoa. Agora vamos para a opção cadastrar pessoa. É uma função usada para adicionar uma nova pessoa na agenda. E a função começa verificando um valor apontado é igual ao máximo de pessoas. Se for verdade, a função imprime a mensagem, a agenda está cheia. Retorne sem fazer mais nada. Se a agenda não estiver cheia, a função declara uma variável de pessoa, chamada nova pessoa. Então, aqui, 9 pessoas. E 3 vetores de caracteres, CPF, e-mail e data. Aí ela pede para digitar, a gente digita o nome, né? Digite o nome da pessoa armazenada e o valor digitado no campo, o nome da estrutura de uma pessoa. Campo da estrutura de uma pessoa. Digitar o novo nome, digitar CPF, ID, digitar CPF, né? Aí depois ela pede para digitar o ID, como já falei.
e o código começa pedindo para o usuário digitar um CPF de nova pessoa, é mandado no vetor CPF, como a gente pode ver aqui, é mandado no vetor CPF. Dentro do loop, a função validar o CPF é chamado como argumento CPF, né? Para o campo CPF da estrutura nova pessoa. O loop continua até que o CPF for válido. Se não for válido, digite novamente. Depois do CPF tem um loop do e-mail, que chama o argumento e-mail. Verifica se o e-mail está válido. Se não for válido, a função script é usada para copiar o valor do e-mail do campo do e-mail da estrutura de uma pessoa. Se o e-mail não for válido, a função imprime uma função e-mail inválido. Vamos botar aqui se for válido, beleza. Se não for válido, digite novamente. Aí vai pedir, entrar no loop, e ele vai pedir de novo. A ID de nascimento é uma coisa, vai validar aqui a data, o negócio de data. Se não for válido, a nova pessoa, dá data de nascimento inválida. Dentro do loop, existe... sempre vai continuar até que dê certo. Se não der certo, beleza. Vai ficar aí até dar certo. Ou ele pode pedir para sair e voltar para o menu também. Aí, se tudo der certo, o telefone também funciona da mesma razão. Se for, beleza, vai digitar o telefone aqui. No caso, a gente não colocou validar aqui, porque a gente não viu necessidade de colocar validar número, até porque muito tempo atrás o número muda constantemente, então a gente colocou um limite aqui de 10 ou 11 caracteres. Aí a pessoa cadastrada com sucesso, aí print a pessoa cadastrada com sucesso. Aí depois disso, a pessoa cadastrada com sucesso, inicia a função editar pessoa. A função editar pessoa é usada para editar uma pessoa existente na agenda, sem muito mistério. Ela começa declarando a variável inteira ID e pedindo para o usuário digitar o ID da pessoa a ser editado. O valor digitado é armazenado na variável ID. Em seguida, a função declara outra variável inteira chamada índice. E se realiza com o valor de -1. Depois disso, a função entra em um loop que percorre todos os elementos da agenda até o índice quantitativo -1. E dentro do loop, a função verifica se o campo ID do elemento atual da agenda é igual ao valor baseado na variável ID. Se for verdade, o índice atual do loop da variável índice sai do loop usando o instrumento break. Instrução break. Se nenhum elemento da agenda estiver no mesmo valor que o ID armazenado na variável ID, a variável índice permanecerá com o valor de -1. Se for verdade, a função imprime a mensagem pessoa não encontrada. E retorna sem fazer mais nada. Se a variável índice não for igual a 1, -1, a função pede para o usuário digitar um novo nome da pessoa e armazena o valor digitado no campo nome elemento abaixo da agenda índice. Se não encontrar, digite um novo nome. Em seguida, a função declara 3 vetores e caracteres chamados CPF, e-mail e data. E dentro do loop das funções, validar CPF é chamado como argumento para verificar se o CPF é digitado da pessoa. CPF inválido, digitar novo CPF inválido. Se o CPF não for válido, imprime a opção inválido, como já está aqui novamente. O loop continua pedindo ao usuário digite outro CPF. O loop continua até que o CPF válido seja digitado. Vai ficar aqui até o CPF for válido. Se não, pode sair ou se não vai ficar até aí. Depois do primeiro loop, há outro loop do while que funciona da mesma maneira semelhante, mas para digitar um novo e-mail em vez de um novo CPF. Dentro do segundo loop, a função validar e-mail.
é chamado argumento e-mail, né? Como está aqui, vai dar e-mail. A verificação de e-mail digitado, válido. Se for digitado, se for e-mail foi válido, beleza. Se for válido, a função script é usada para copiar o valor no campo elementar. Se não for válido, a função imprime mensagem e-mail enviado, e-mail inválido, tente novamente. O loop continua pedindo ao usuário digitar outro e-mail. Segundo o loop, o loop continua até que o e-mail seja válido digitado. Aqui começa com o uso do while e pede para digitar de nota nascimento. Essa nota de nascimento é armazenada no vetor data. Dentro do loop, a função vai dar data. É chamado como momento data para verificar se a data de nascimento digitada é válida. Se for válida, a função script de novo, é usada para copiar o valor da data para o campo data de nascimento do elemento agenda do índice. Se a data não for válida, a função imprime a mensagem data de nascimento inválida e tente novamente. E o loop continua pedindo para o usuário para digitar outra data de nascimento. Depois do loop, a função pede para o usuário digitar um novo telefone. E digitar um novo telefone, armazena o valor digitado no campo telefone, elemento da agenda índice. Por fim, a função imprime a mensagem pessoa editada com sucesso. Para informar o usuário que a pessoa foi digitada no sucesso na agenda. Agora uma função excluir pessoa. Ela serve usada para excluir uma pessoa residente na agenda. A função começa declarando uma variável inteira chamada id, pedindo ao usuário para digitar o dia da pessoa a ser excluída. O valor digitado é armazenado na variável id. Em seguida, a função declara outra variável chamada índice, que inicializa com um valor de -1, igual ao outro lá, igual ao CPF e o do outro. Dentro desse loop, a função verifica se o campo id do elemento atual da agenda é igual a um valor armazenado na variável id. Se for verdade, a função armazena o índice atual do loop na variável índice e sai do loop usando o break. Se no elemento da gente estiver com o mesmo id, com o valor armazenado na variável id, a variável índice permanecerá com o valor de -1. E depois do loop, a função verifica se o valor da variável índice é igual a -1. Se for verdade, a função imprime a pessoa não encontrada e retorna sem fazer mais nada. De novo, retorne. Pessoa não encontrada, volta de novo. Pessoa não encontrada, volta de novo. Se o valor da variável índice não for igual a -1, a função entra um loop que percorre todos os elementos da agenda, desde o índice armazenado na variável até que o índice apontado do ponteiro seja encontrado de -2. Dentro do segundo loop, cada elemento da agenda substitui por um elemento seguinte da agenda. Depois do segundo loop, o valor apontado pelo ponteiro quantidade é incrementado por 1. Para indicar que a pessoa foi excluída da agenda. Por fim, a função imprime a mensagem pessoa excluída com sucesso. Para informar que o usuário que a pessoa foi excluída com sucesso na agenda. Agora, função consultar pessoa. Essa função é usada para consultar uma pessoa do sistema da agenda. A função começa declarando a variável inteira id. Começa declarando id. E a ser consultado o valor digitado armazenado na variável id. Em seguida, a função declara a variável inteira chamada índice, que inicializa com um valor de -1. Dentro do loop, a função verifica se o campo id do elemento atual da agenda é igual ao valor armazenado na variável id. A função começa declarando na variável id pedindo ao usuário digitar id novamente. E o valor digitado armazenado na variável id. Em seguida, a função declara outra variável chamada índice, iniciando com -1. Depois disso, a função entra em loop, que percorre todos os elementos da agenda até o índice -1. Dentro do loop, a função verifica se o campo id é igual ao elemento da agenda, se for igual ao armazenado na variável id. Se for verdade, a função armazena o índice atual do loop, iniciando o loop usando o break.
de novo, Rick.